nada somos, oh Mãe de pura doçura, de bondade que nos acolhe. Tem piedade de nós, e sem ela nada somos. Oh, Mãe de pura doçura, de bondade que nos acolhe. Olhe no Pacalina, oh Mãe que nos abençoa, que nos envolve, que nos ama, sem medo e sem infinita bondade, oh Mãe de manto sagrado, nos envolva em luz. Tem piedade de nós, e sem ela nada somos. Oh Mãe de pura doçura, de bondade que nos acolhe. Rogai por nós, oh Mãe, rogai por nós, oh Mãe, rogai por nós, rogai por nós, oh Mãe, rogai por nós, oh Mãe, rogai por nós. Bom, Félix, muito bom. Felipe. Oi, Toninho. Então, vamos começar? Eu estou jogando nesse link novo no YouTube, mas qualquer coisa que não conseguir assistir, depois a gravação já está sendo gravada agora, e aí a gravação vai para a página do YouTube logo em seguida. Então, vamos dar início, né, à reunião de hoje, a nossa primeira aventura, né, pela expansão das atividades online. Então, dá essas probleminhas mesmo. Nós vamos com a bênção da espiritualidade e rogando para a espiritualidade que as bênçãos da nossa reunião pública possam se estender a todos aqueles que estão conectados com o Jeff e que estão agora se conectando, né, com a nossa reunião. Especialmente para a família da Cleia, para a mãe da Cleia, né, e para todos os nossos amigos e redes do nosso grupo espírita. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. A Maura vai fazer hoje, Maura, mesmo? Sim. Quem vai poder participar comigo? A Denise, Urdinha, Toninho. Quem pode? O Toninho está aqui, a Lurdinha não está presente, não? Não sei. Eu posso fazer uma. Tudo bem, mas Denise pode? O microfone está desligado, Marlene. Hoje estou querendo ficar mais quietinha em oração. Pode ser o Félix, a Lurdinha ou o Toninho, você escolhe. Tá bom. A Lurdinha está aí? Eu não sei se ela entrou. Entrou, Felipe? Não vi. Deixa eu... É porque tirar o Félix e o Toninho, eles vão tocar, né?
Pois é, porque eu não botar a Claudinha. A Claudinha daí hoje, a Cláudia Gomes, ela não pode participar com a gente, não? Pode. Mardenise. Ela vai cantar, não vai? Mas se ela estiver disposta, pode ser, sim, ó. Pode ser, Mardenise? Pode, sim. Cláudia, você pode? Claudinha, Cláudia Gomes. Cheguei. Participa com a gente na mesa aí, Claudinha, hoje. Uai, vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez. Então vamos, né, iniciar a nossa... Ô, Maura, eu faço a segunda e a Cláudia a terceira, é isso? Pode ser. Então tá. Vamos então iniciar a nossa reunião. O Felipe já fez a oração. Então vamos fazer a leitura do Evangelho. Vai ser o capítulo 16, o item 14. Felipe, você que vai ler? Sim. Eu queria que você lesse o item 14, são os 3 parágrafos iniciais, tá? Tá. Então, capítulo 14, olha, eu fui... Não, capítulo 16, item 14. Tá, capítulo 16, item 14. Não se pode servir a Deus de mamão, desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar com desassombro pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. A regeneração só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, ao aplicá-las todas as coisas materiais. Sede sinceros. A riqueza proporciona uma felicidade sem mestre? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessas cestas de flores, não há sempre um réptil a ocultar? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas, dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância. Tão grande quanto a que separa a prodigalidade exagerada da sórdida avareza, dos vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhas ganhe com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer, jamais, é que tudo vem de Deus e que tudo retorna a Deus. Não vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários, e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes que lhe restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Senhor, Senhor, fazei de fazei de nós mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Fazei, Senhor, que eu não procure tanto ser consolado como consolar,
ser compreendido como compreender, ser amado como amar. Pois é dando que recebemos, esquecendo que nos encontramos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Assim seja. Que a paz, o amor de Jesus possa envolver a todos, encarnados e desencarnados, que conosco comungam este momento de oração. Pedimos ao Pai que envolva cada um e que a lição agora que nós vamos comentar possa esclarecer a cada um dentro da sua necessidade. Desprendimento dos bens terrenos, né? Servir a Deus e amar. A quem estamos melhor servindo? Aos bens espirituais ou os materiais? Por quê? Deveríamos nos perguntar: amamos os bens materiais? Ou gostamos dos bens materiais porque eles nos servem, eles facilitam as nossas vidas, mas não trazemos amor a esses bens que não vai conosco para o mundo espiritual. Porque Deus nos deu para usá-los em equilíbrio, para servir a nós mesmos, aos nossos e àqueles que comungam conosco a nossa caminhada. Os bens espirituais é que vamos retornar com eles ao mundo espiritual, onde levaremos as virtudes desenvolvidas e também os desajustes cometidos. Mas o Pai espera da gente que, dentro daquilo que Ele nos permitiu, que façamos o melhor para nós mesmos, assim como para os nossos irmãos e para a sociedade. Não que esteja nada errado, muito pelo contrário, precisamos ter esforço para progredir, para ajudar o mundo a progredir, porque assim, unidos, dando as mãos uns aos outros, em troca, é que vamos transformar o planeta no sentido material e trazer um mundo mais facilidade para a vida terrestre. Mas o Pai conta conosco, porque o Pai usa as próprias criaturas para fazer o seu trabalho aqui na Terra. E como somos todos irmãos, uma família universal, é nessa troca de encarnados e desencarnados, e aqueles que convivem conosco, que caminham conosco, um suprindo as necessidades dos outros, né? E nós precisamos ter em mente que as palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Nós viemos e voltaremos para a nossa verdadeira pátria espiritual, a nossa verdadeira vida, que é a pátria espiritual. Então, vamos tentar perceber qual o melhor caminho, qual a melhor atitude na nossa caminhada. Que a paz, o amor de Jesus possa envolver a todos. Viva Deus! Viva Deus! Almas queridas e boas de nosso Pai, paz seja com todos. Uma vez perguntaram para Jesus se deveriam pagar os impostos. E Jesus lhes pediu que lhes mostrassem uma moeda.
E ele lhes perguntou: de quem é essa esfinge nessa moeda? É de César. Então ele disse aos apóstolos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, em momento nenhum, ele veio derrogar a lei. Ele não veio destruir a lei. Ele veio dar provimento a esta lei. Encarnamos em um planeta de provas e expiações, onde o fator terra, o fator denso, é muito presente no psiquismo, na mente das pessoas. O querer, o desejo, a conquista. Só que espíritos, como todos somos, esquecemos que dentro da lei das reencarnações, aqui todos viemos para, dentro de um corpo físico, buscarmos a evolução deste espírito. O espírito é apenas usufrutuário das coisas, daquilo que aqui ele está utilizando. Nada lhe pertence. As coisas todas lhe são ofertadas pelo Pai em benefício do seu próprio progresso moral, espiritual e também material, porque lhe é permitido as conquistas materiais, desde que estas não sejam mais importantes do que as conquistas espirituais. Que todos deem à terra aquilo que é da terra, mas aquilo que lhe é de conquista eterna é o que é de conquista do espírito, no seu crescimento, na sua evolução. E Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, traga ao coração de todos muita paz, muita luz e harmonia. Que assim seja. Viva Deus, meus irmãos. É com muita alegria que a gente participa de mais uma reunião mediúnica. Nos desprender dos bens terrenos. Sabemos que quando estamos reencarnados, eles nos são necessários para a nossa sobrevivência. Mas é apenas para a nossa sobrevivência. Não devem mandar nos nossos corações, nas nossas vontades, nos nossos gostos. Eles estão sob a nossa responsabilidade porque nós temos a capacidade de aumentá-los, frutificá-los e distribuir àquele que necessita. Jesus disse que qualquer um de nós que trabalhasse em seu nome, que assistisse em seu nome e que socorresse em seu nome, é a ele que nós estaríamos fazendo. E essa é a nossa jornada. Vir para a Terra, receber os bens materiais e distribuí-los, fazer chegar até aqueles que mais necessitam e que não têm condição de recebê-los ou tê-los. E a gente só consegue isso usando os nossos dons espirituais, que com toda certeza todos nós temos. Somos todos filhos do mesmo Deus, do mesmo Pai, do nosso Criador. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos intua e nos proteja sempre. Muitas graças nós te damos, Jesus, por ser o nosso modelo, o nosso guia. Que assim seja. Viva Deus!
para fazer. Hoje a palestra sou eu. Agora que a gente está indo para o YouTube, a gente não pode mais pegar a palestra emprestada. Então aí nós vamos voltar com a turma da casa para estar fazendo as palestras. E o estudo hoje, ele está muito dentro do que o Evangelho está trazendo para a gente, né? É muito bom quando a gente vê essa questão, né? É um estudo que estava aqui cutucando uma pulguinha na orelha, atrás da orelha, há mais tempo. O pessoal lá do Peregrino pediu para fazer um tema, e eu falei, vou fazer esse tema então com o viezinho desse que está essa pulguinha que está atrás da orelha há mais tempo. E aí cai, né, o Evangelho totalmente para isso, né? Então é muito bom ver essa coordenação da espiritualidade. E eu estou achando uma coisa muito legal de estar falando, começar a fazer a palestra, sem ter lá no Jefa, né? É muito boa aquela ideia de qual que é a palestra do dia, mas eu sempre gostei de enrolar o pessoal na conversa antes de começar o estudo. E aí, como não tem aqui o estudo falando antes, eu estou podendo enrolar um pouquinho a conversa antes de chegar no tema. Eu sempre gostei de fazer isso. E aí, o tema, né, que está parecido, que está totalmente linkado com esse tema do Evangelho de hoje, é a frase de Jesus, né, no Sermão da Montanha: o bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Então a gente pegou, né, essa frase, e ela está totalmente ligada com o nosso Evangelho de hoje, na questão de que, né, olha, não coloca os bens terrenos a maior preocupação, porque a nossa vida é espiritual. Mas como que esse contexto, né, que Jesus fala, o bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra, se já tem mais de 2000 anos que Jesus falou isso? Na verdade, tem 2000 anos, vai fazer 2000 anos que ele falou isso, lá em 2030, 2033, e a gente vê que quem manda na terra não são os mansos, né? Que tem muito não manso que está aí colocando a ordem de ser como que é, né? Então, que promessa que é essa do Cristo, e que mansos que são esses do Cristo? Quando a gente pensa, né, no quem são os mansos, é interessante que um ângulo que a gente pode dar para essa questão é que o manso é aquele que não recorre à violência. Então é interessante isso, o manso é aquele que não recorre de violência. Aquele que é tranquilo, está tudo bem, mas que se fizer no caso dele, ele devolve, esse não é manso. O manso é o que não recorre à violência. E aí, então, é interessante, né, que, igual o mentor falou, a gente está no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é um mundo que tem muita violência. Mas mais ainda, a gente olha a própria evolução da Terra e a gente vê que a violência ela é extremamente presente. Ainda é extremamente presente. A gente vive num país extremamente violento, né? Existem várias guerras no mundo, e além da própria violência física, né, a gente vai entendendo vários outros tipos de violência que tem. Tem uma disciplina que ela tem se ganhado espaço nos últimos anos, que é a comunicação não violenta, né? A CNV, comunicação não violenta, e é uma turma que está entendendo que às vezes na nossa própria comunicação, na nossa própria conversa, às vezes tem um tipo de violência nela. E o que é a violência, né? A violência, ela é a grande ação do instinto de destruição. E é muito bom a gente sempre estar ligando isso. Eu lembro que quem deu essa sacada de que o instinto de destruição, quando ele vira sentimento, ele vira orgulho, foi o Jorge, né, o saudoso Jorge, né, que faz essa leitura. Olha, o orgulho, sentimento, ele é o instinto de destruição. E o que é o instinto de destruição? É quando
o competidor entra no território do animal e ele tem que botar ele para fora. Então é quando o animal fala, olha, aqui quem manda sou eu. Né? Só que quando a gente vem para o nominal, aí são outras questões. Não dá para a gente falar mais quem manda sou eu, a coisa é do meu jeito. Então, as várias violências que vão ter, seja violência física, seja violência moral, seja várias formas de violência que a gente vai ter, e lembrando que às vezes, né, pegando a inspiração da comunicação não violenta, a própria fofoca ela é uma violência muito grande, né? Que é uma coisa que ela que todo mundo faz, né? Que faz parte do nosso dia a dia, né? Falar de alguém, contar a história de alguém, né? É algo que sempre que faz parte do nosso dia a dia, a gente não pode estar percebendo, mas a gente pode estar destruindo, diminuindo a reputação de alguém, tirando chance de alguém. Então, essa questão dos mansos é interessante, porque bem-aventurados os mansos, pois eles se herdarão a terra, mas por enquanto não sei se vale muito a pena ser manso, porque a terra é muito violenta. Então, a gente vai tentar pegar um pouquinho a história humana, que é a história de como a violência está dentro dela, e fazer essa reflexão do vale a pena ser manso, né? No mundo violento, como é que eu vivo com essa questão e que entra totalmente dentro do que o Evangelho nos trouxe. A gente voltando então a essa perspectiva de violência, né? Que é uma perspectiva histórica, a gente volta aos momentos evolutivos da Terra, como um todo, e fazemos uma certa analogia de que o momento de evolução da Terra, ele é um momento de evolução, ele é o palco de evolução de cada espírito individualmente. Então, a gente tem a Terra como mundo primitivo. Desde quando tem aí a evolução do homem, né? E aí a gente... Vários milênios e milênios de evolução do homem, mas quando a gente tem a revolução racional, né? Do Sapiens Sapiens, a evolução ela foi dada 40 mil anos atrás. Então a gente pode pegar aí, né, esse mundo primitivo em que o homem era mais animalesco, tem a revolução racional 40 mil anos atrás e começa a desenvolver linguagem, imaginação, conversa, sociedade, até culminar o que a gente tem hoje. Mas a gente tem aí esse mundo primitivo que é, então, desde quando teve o homem na Terra, as evoluções do homem até o homem chegar ao Sapiens Sapiens, tendo o homem Sapiens Sapiens, a evolução racional, até a vinda do Cristo, a gente tem esse período de mundo primitivo. E o que a gente tem base no mundo primitivo? Violência, conquista e escravidão. A violência ela é base nas questões de conquista e ela é base na questão como que a gente pode dizer, o próprio sistema econômico do mundo primitivo é o sistema econômico escravocrata. Então, a gente vai ver que todos os impérios cresceram, o egípcio, o babilônico, o macedônio, o romano. Ele vai crescer como? Conquistando, né? Fazendo as pilhagens, e além dessas pilhagens, eles traziam as pessoas que foram conquistadas para ser a base do trabalho nessas sociedades. Então a gente tem aí no mundo primitivo essa grande questão de que quem tem uma vida boa, materialmente falando, a grande maioria é porque dominou ou está dominando alguém. E aí, na culminância do mundo primitivo, vem Jesus. Mas por que nessa culminância do mundo primitivo? Por que né, é de uma hora para outra? E aí a gente volta olhando a evolução dos espíritos que tá com cada um. Para mim foi muito legal quando a gente lê lá na Revista Espírita 58, que mostra os vários diferenças de evolução dos planetas do Sistema Solar, e que ele compara, olha, você quer entender como que é esses mundos, vamos entender os espíritos que tem neles dentro da escala espírita.
Então, os espíritos do mundo primitivo são espíritos que estão entrando sim no reino nominal, mas de uma forma primitiva. E isso quer dizer o quê? Quer dizer totalmente extintos. Essa é a grande questão. É aqueles que estão mais ligados ao instinto, em que o instinto está falando ainda muito mais forte do que a razão, do que a moral e do que a própria imaginação. É interessante a gente entender essas três forças do espírito, que é a razão, a vontade e a imaginação, ou a criação. E dessas é bem interessante que quanto mais imaginação a gente tem, menos violência a gente precisa. A gente sabe lidar, né, ligado com a moral, ligado com a razão, a gente vê que a gente pode dar solução para várias coisas sem precisar da destruição, né? A criatividade e a imaginação sendo o grande oposto à própria destruição em si, ao próprio orgulho. E aí, então, a gente tem a grande maioria dos espíritos da Terra com grande parte do instinto, os instintos fazendo a violência, porque eu tenho a necessidade do meu alimento, eu tenho a necessidade da reprodução, tenho a necessidade do bem-estar, e aí, né, quando a linguagem ela chega, ela cria os vários desejos que a gente tem, e aí esses desejos precisam ser satisfeitos, mais até do que a própria necessidade, e o arcabouço que o pessoal primitivo tem é a violência. Ainda, né, aqueles que não são tão primitivos são aqueles que estão reticentes no mal, né, seja aqueles que vieram de capela, seja aqueles que vieram de outros órgãos, que já têm a inteligência intelectual, mas ainda não fez de tanta forma a desenvolvimento moral, são aqueles que têm o arquétipo do Caim, que é o arquétipo daquele que vai lavrar a terra e não vai conseguir trabalho bom. E ele precisa fazer o quê? Se ele não consegue trabalho bom, ele vai escravizar os outros. Então, a gente tem nesse mundo primitivo a grande massa primitiva e aqueles que têm esse arquétipo do aproveitador, do que está no mal, do que está nos vícios, que não está sabendo fazer ainda a sua boa semente. E aí é interessante que a gente tem, né, como que a gente consegue equilibrar a sociedade no mundo primitivo? Com a justiça. Então, a primeira revelação é de Moisés e com a justiça, e é muito legal a gente ler lá no Êxodo como que ele coloca o olho por olho, dente por dente. E é assim, olha, se o seu vizinho te roubou o seu gado, você vai roubar só um deles. Você não vai roubar dois. Se o seu vizinho, seu adversário matou uma pessoa da sua família, você vai matar uma da família dela. Você não vai matar duas, três, quatro. Então era interessante que era a lei do talião, né, do tal e qual, do olho por olho, dente por dente, era a forma de fazer a justiça. Ou seja, você não conseguia tirar a violência, mas você conseguia pelo menos deixar ela nivelada, contida, de certa forma. Mas quando, né, a gente vê lá no Evangelho do Espiritismo, quando começa a ter mais luzes na sociedade, quando a gente tem a culminância aí de toda a filosofia grega, né, dando para a gente razão. Então é interessante que no mundo primitivo, no mundo em que, numa sociedade em que era considerado cidadão aqueles que não trabalhavam, os que trabalhavam eram escravos, né? Então, ainda no mundo primitivo, mas vem aí essa turma para liderar a revolução filosófica mesmo, racional filosófica. E aí, quando começa a já ter a condição de ter o progresso mental mais forte, vem o Cristo. Quando a terra já estava lavrada, né? E aí, então, nessa culminância do final do mundo primitivo, vem o Cristo para trazer uma coisa radicalmente nova. No mundo em que a espada é quem vence, em que o que a gente tem é o olho por olho, dente por dente, chega Jesus falando, amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e amai os vossos inimigos, e traz para a gente todo o Evangelho. Então, é bem interessante que, como que Jesus faz essa grande mudança. Quando a gente tem instinto, violência, vem Jesus trazendo a lei de amor,
E, às vezes, né, a gente pensa assim, poxa, mas não mudou tanto assim. A gente vê como que o mundo está hoje, né? Mas se a gente for parar para pensar direitinho como que o mundo é hoje, e como que ele era há 2.000 anos atrás, é muita coisa que mudou. E mais ainda, tem uma questão que ela é bem legal da gente pensar, que o sistema do mundo primitivo é o sistema de escravidão. Chega Jesus falando que é todo mundo filho do mesmo pai, que é todo mundo irmão, que é amar o próximo como a si mesmo, que tanto o escravo quanto o senhor e qualquer pessoa não tem limite de país, não tem limite de raça, não tem limite de nada, todo mundo irmão. E traz essa questão do amor ao próximo. Isso ficou tão grande que 300 anos depois, né, a gente vê que naquela época não tinha internet, a coisa era mais lenta mesmo. Roma precisa pegar a doutrina do Cristo, encapsular ela, porque senão ela ia perder todo o domínio que ela tinha. Então assim, quando a gente olha no cristianismo primitivo, ele fez uma grande sacudida. Ele sacudiu Roma, né, com essa questão do amor, da caridade, a gente não precisa batalhar, a gente pode viver em paz como irmão. E aí, Constantino falou, opa, se eu não tomar isso e falar como que isso deve ser, o império cai. É interessante que mesmo ele tomando isso, né, e levando a doutrina do Cristo para uma doutrina muito similar à doutrina grego-romana, né, em que era aquela da doutrina da teologia de que eu preciso fazer favores para os deuses, né, e aí tira várias questões, né, a Bíblia está em latim, aquelas todas as coisas que a gente conhece. A gente vê que deu uma paradinha nessa questão dessa evolução, dessa revolução que o cristianismo deu para a gente. Ou seja, se ele estava indo para um caminho de que vamos nivelar tudo, né, e todo mundo ser irmão, não, veio Roma, deu uma travada, mas mesmo assim a coisa foi melhorando. A gente vê o Humberto de Campos ele falando no Boa Nova como que todo o sistema jurídico ele foi ao longo do tempo sendo transformado por conta de Jesus. Então as questões humanitárias elas foram estragas, né? elas foram vindas, elas foram melhorando, mas ainda a coisa não ficou tão boa. Mas com Jesus no mundo de provas e criações, a gente tem essa novidade da lei do amor e a gente tem o Deus, não mais o Deus terrível do mundo primitivo. A gente tem o Deus Pai e a nossa relação não é mais a relação de temor, que era a relação de chave lá no mundo primitivo. Muita gente ainda fala que é temente a Deus, né? Mas a gente vê essa transformação. Não era a relação de temor que ele pede, né? Lá para aqueles que eram os cristãos primitivos, era uma relação de fidelidade. Então, uma relação de fidelidade de fazer a vontade do Pai. E uma fidelidade muito forte, porque o fazer a vontade do Pai era muito diferente a toda a questão daquela época, tanto que os cristãos mais proeminentes eles foram levados para o circo, foram né, uma série de mártires, né? Milhares de mártires morreram nos 300 anos até Roma colocar o cristianismo como oficial, milhares e milhares morreram. Então precisava dessa fidelidade, por quê? Porque o ambiente era um ambiente ainda muito hostil. E aquele que entrava trabalhando com Deus precisava dessa fidelidade muito forte. Quando chega agora que nós estamos na transição do mundo de regeneração, né, e aí a gente vê alguns estudiosos falando que essa transição do mundo de prova de regeneração para o mundo de regeneração, ela se dá em 200 anos, a gente tem a novidade que o Espiritismo vem trazer para a gente, que, mantendo a justiça, evoluída pelo amor, ele traz a verdade e a caridade. É interessante porque ele resgata aquilo que o Cristo vem trazer. Não é à toa que o Emmanuel chama, né, de espiritismo, de cristianismo redivivo. Ele traz aquilo que o espiritismo vem trazer, ou que o cristianismo vem trazer, na figura da verdade que se transforma em caridade.
Como assim da verdade se transforma em caridade, né? Quem que é que dá as bases do Espiritismo? O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Mas como que o Kardec transforma o verdade para o caridade? Quando ele fala, né, que olha, fora da caridade não há salvação. Né? Ou seja, que... E aí a gente pode trabalhar essa palavra salvação aí, pode ter um dia só para falar sobre isso, né? Mas pegando as transições que eles estavam fazendo, do entendimento religioso antigo, de que precisa ser salvo, né? A gente vai entender depois do Espiritismo que ser salvo, todo mundo já é filho de Deus, não tem essa de ser salvo, todo mundo já é filho de Deus, mas se ele estava trazendo essas coisas, né, o entendimento antigo para um novo, ele fala, olha, não é fora da igreja que é a salvação, é fora da caridade que não é salvação, trazendo a verdade como a questão da caridade. E que caridade que é essa? A relação com o Pai que o Espiritismo traz, ela é muito interessante, que se antes Deus era o Senhor bravo, temeroso, no mundo primitivo, na revelação de Kardec, com Jesus ele é o Deus Pai, que a gente precisa dessa fidelidade. Com a doutrina espírita, ele passa a ser a causa primária de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e aí a perfeição em bondade, em amor, em todas as questões. E aí a gente vai entender que a nossa relação de filiação com o Pai, a partir do momento que a gente começa a evoluir, que é onde que a gente está começando agora, indo para o mundo de regeneração, a gente começa a estar mais evoluído, é uma relação de trabalhar com o Pai. Ela é um pouquinho diferente daquela fidelidade que se dava lá no cristianismo primitivo, que era uma fidelidade que precisava de muita força, porque ia contra tudo o que estava na sociedade. Agora, a gente já consegue trabalhar com essa cooperatividade de uma forma melhor. Ninguém que vai fazer sopa, né, tem um Estado correndo atrás deles para matar quem vai fazer sopa. Ninguém que vai se reunir num centro espírita, numa igreja, né, num centro para fazer uma caridade, falando que todo mundo é irmão, vai estar correndo risco de vida por causa disso. Parece que é bobo para a gente hoje, mas era a realidade lá no cristianismo primitivo. Então, por isso que essa fidelidade é muito forte. Agora, a gente, agora que está mais pacificado, mesmo ainda, né, num país violento, no mundo violento, né, a questão está mais pacificada, a gente começa agora, e isso vai ser extremamente desenvolvido no mundo de regeneração, a gente começa agora a trabalhar nessa cooperação. O mentor falou da questão da cooperação, essa é que a gente começa agora. E a caridade, ela começa a sair da questão do que é, de certa forma, eu sou superior, ou eu tenho um privilégio para você e estou te dando um favor, vamos todo mundo trabalhar junto. Então, a gente vai ver no mundo de regeneração que a caridade vai sair, né, da questão da caridade, da sopa, do supérfluo, do básico, de dar o básico para as pessoas sobreviverem, para uma construção de vida melhor. Isso o pessoal até falou, né? André Trigueiro até falou isso. Olha, a gente precisa sair dessa questão de dar apenas o básico para a construção de vida. E isso vai ser, no mundo de regeneração, de uma forma mais forte. Mas mesmo assim, de certa forma, a questão da violência, ela está aí. Né? Ok, chegou a doutrina espírita, trazendo o cristianismo entendido, a gente começa a entender, né? E a gente precisa entender isso, e vai entender isso cada vez mais, que a nossa relação com Deus é uma relação de filho, mas de filho que trabalha com Deus, para essa cooperação de quê? De que todos nós possamos desenvolver a nossa racionalidade, o nosso intelecto, a nossa moral, a nossa vontade, a nossa imaginação, a nossa criatividade, criando o bom e o belo para o amor, pelo amor e dando capacidade de vida feliz para todo mundo. Então é interessante, olha que muito que a gente está entrando para esse mundo de regeneração é quando existe essa cooperação mútua para desenvolver o intelecto, desenvolver a moral, desenvolver a imaginação, a criatividade, para o bom, o belo e para o amor.
Mas a gente vê que o mundo ainda está barra pesada. A gente vê que o mundo ainda está barra pesada, que tem vários privilégios, tem várias coisas, né? Bom, isso é verdade. Mas antes de entrar nessa parte do como que a gente pode ser manso no mundo de hoje, só para terminar uma questão dessa regeneração, uma questão interessante sobre a regeneração é que eu gosto muito quando o Afonso fala que lá no Caminho da Luz conta como é que foi a chegada dos caperinos aqui. Mas não conta como é que foi lá em Capela depois que teve a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas na Bíblia tem duas passagens que fazem a transição, que faz como que aconteceu lá em Capela, né? Dentro da linguagem figurada, o que aconteceu em Capela. Uma seria do Êxodo, que é os hebreus, né, deixando o Egito, a terra da escravidão moral, dos instintos, para ir para a terra prometida, e a outra seria com a Arca de Noé. E a da Arca de Noé é super interessante, porque mostra assim, olha, está tendo um dilúvio. Né? Simbologia do dilúvio é muito o que? Água. O que é água? Emoções. Então a gente vê agora na nossa porta, né, da regeneração, como que as emoções estão extremamente à flor da pele, né? Como que a gente vê brigas por coisa pouca, todo mundo brigando na internet, as emoções estão muito à flor da pele. E aí se cria uma arca, né? Uma arca em que se faz um betume por dentro e por fora e que ela tem 3 andares. Fazendo rapidinho um resumo, colocar o betume por dentro e por fora eu vou proteger desse dilúvio que está tendo fora. Vou proteger o quê? A minha casa mental. A Arca de Noé, mais do que uma arca gigante em que se colocou quem iria sobreviver lá, ela é a casa mental, onde é que tem o porão, onde estão os animais, a parte do meio, que tem relação com o mundo, e a parte de cima, que tem a janela para frente. Isso é o nosso subconsciente, o nosso consciente e o superconsciente. O que ele colocou lá na parte de baixo, no porão, que é o nosso subconsciente? Ele colocou os animais. Colocou um casal de animal inferior e 7 casais de animais superiores. No andar do meio é uma porta onde que se tem relação com o mundo, e no andar de cima a janela, que é onde se vê para onde quer ir. Ou seja, olha que interessante, para a gente ir, né, para enfrentar esse dilúvio, a gente vai com a nossa inteireza. E aí, por que a gente está falando isso? Porque olha que legal, se lá no mundo de provas primitivo, a violência se tinha muito grande pela forma que os instintos ainda eram dominados, a gente vai para o mundo de regeneração, a gente não abandona os nossos instintos para trás. A gente leva os nossos instintos juntos. Qual que é a diferença? Um casal só dos animais inferiores. 7 casais dos animais superiores. Então, vamos usar o que é mais requintado dos nossos instintos. Mas de que forma? Ele está no porão. Ou seja, eu uso ele. Mas não é no porão que está tendo a direção da nossa mente. A direção é na janela, que está lá em cima, que é o nosso superconsciente, que é a nossa parte superior. Então, isso é muito interessante quando a gente vai entender que, olha, a gente ainda precisa, nós estamos no mundo em que a gente, se não comer, a gente tem problema, se não beber água, a gente tem problema, se não tiver abrigo, a gente tem problema, e a gente precisa trabalhar e ter a nossa sustento e lidar nesse mundo material. A gente precisa dos nossos instintos para saber lidar com esse mundo. Se a gente joga nossos instintos para baixo, já era. A gente é presa fácil nesse mundo que está aí. Presa fácil, se não é do outro, é da própria natureza. Se eu deixo meu instinto de lado, eu não estou sabendo na hora que eu estou com fome, não vou comer. Não estou sabendo na hora que estou com sede, não vou beber. Né? Não vou saber a hora que tem alguma questão da natureza que eu preciso de abrigo. Então, a gente ainda estamos no mundo material. Como que a gente começa a transformar esse mundo material no mundo mais espiritualizado? Deixando os instintos sendo comandados pela nossa janela superior da nossa alma. É interessante quando a gente pega lá os filhos
do cara da arca, me fugiu o nome, do Noé, né? O significado dos filhos é superconsciente, consciente e subconsciente. E Noé, ele fala o seguinte, olha, o cão, que é os instintos, né, que é o terceiro filho, vai viver na casa do, que eu esqueci o nome, que é o do consciente. O consciente que vai dar guarida para ele. Mas todos eles vão estar servindo a 100, que 100 é o do superconsciente. Ou seja, a gente começa então a entender o momento em que a gente está tendo melhor o nosso intelecto, por todo o desenvolvimento das nossas faculdades, em que a nossa moral, pelo Cristo ter chegado, a gente ter descoberto os nossos sentimentos, e como que o nosso sentimento de amor, todos os nossos sentimentos, eles podem ter essa melhora. Está no patamar melhor, a nossa criatividade, ela é extremamente melhorada quando o nosso sentimento e o nosso intelecto alimenta ela. Então a gente começa a ter um momento em que, mesmo estando no mundo material, a gente consegue deixar com que a nossa parte espírito eterno, né, o nosso eu sou pessoal, nosso espírito eterno de verdade, seja quem vai estar liderando as questões. Não tem jeito, quando a gente está encarnado, se ficar com fome, tem de comer. Mas o espírito eterno que pode estar falando na hora, o que vai ser feito, em que condições, e isso vai para todas as nossas partes da nossa vida. E aí, quando que é que os mansos herdarão a terra? É só lá, quando terminar todo esse processo de transição, que é o mundo de regeneração, que a gente nem chegou, a gente está na transição para a regeneração, que é uma grande transição lá do mundo primitivo para o mundo feliz. E o que a gente tem no mundo feliz? Voltando lá na revista espírita, a gente só tem espírito de segunda classe. O que é espírito de segunda classe? É espírito em que totalmente domina a matéria. Ele ainda não é desmaterializado. Desmaterializado é Jesus, os espíritos puros, né, que não precisam de mais nenhuma experiência na carne, estão numa outra oitava igual no piano, né? A gente tem 7 notas musicais, depois mais 7. A gente pode fazer essa analogia, que estão numa outra oitava de ciclo evolutivo, lembrando que o ciclo evolutivo ele é infinito, mas o do segunda classe, que é o que faz o mundo feliz, ele já tem total dominância do espírito sobre a matéria. Ou seja, e para ele fazer isso, o que ele precisa? Ele está no mundo em que a matéria é totalmente mais sutil do que a nossa. Uma matéria totalmente mais sutil do que a nossa, em que a questão de alimentação, de proteção física, já é totalmente diferente. Então, quando que os mansos realmente herdarão a terra? Lá no mundo feliz. Então a gente vai cruzar o braço e só vai virar manso quando chegar ao mundo feliz? Essa é a grande questão. A questão que a gente pode trazer, então, para a gente agora é que como que eu posso ser manso de espírito, ser puro de coração, lidando nesse mundo material, onde é que a gente vê que ainda as pessoas que coordenam esse mundo, né, ou o modus operandi desse mundo ainda tem violência. Né? Não é a mesma violência que se tinha lá no mundo primitivo, mas ainda é violência. Quando a gente tem uma grande desigualdade material no Brasil, é uma forma ainda de violência, né? Quando uma pessoa tira uma chance de outra dentro de uma empresa para levar vantagem, é um tipo de violência, né? E às vezes até a gente brinca, né? Faz parte ainda dessa violência, a gente brincar com o time, né? Denegrir o outro, brincando e tal, né? Se a gente for olhar no duro da questão, é uma violência, mas ainda faz parte. Mas como que a gente vive nesse mundo que a violência ainda, né? Onde, como a gente viu, muita gente determina as questões materiais sobre as questões espirituais. É a gente saber o mundo que a gente está e fazer essa questão que foi como que Deus falou para Noé. Você leva os seus instintos com você, mas não são eles que te dirigem.
é você que dirige ele. Como que eu vou usar o meu instinto de uma forma boa? Isso é interessante. Instinto não quer dizer que os instintos são todos ruins. Eu posso usar o instinto de uma forma boa, mas eu posso usar ele tomado pelo meu superconsciente. E aí, a gente pode usar essa questão para a gente lidar nas nossas várias formas do dia, trazendo o Gandhi. O Gandhi foi um cara totalmente manso. A gente, né, não tem dúvida que ele não seja um espírito de segunda classe, né, um espírito de segunda classe, em que tinha o espírito, ele já dominou a matéria, né, mas ele, encarnado, então tinha os instintos aqui ainda. Como que ele liderava? Ele participou de uma guerra. Ele fez a guerra de libertação da Índia dos ingleses. Mas ele não usou violência a hora nenhuma. Ele fez uma disputa, né? Mas sem nunca usar violência, sendo manso. Mas ele tinha várias ações que algumas pessoas chamam de ação irada. Isso é interessante, que não é uma ação em que a ira tomou conta, mas é uma ação irada. É uma ação consciente, que ele usa a força dele, sabendo que está fazendo bem e que não está fazendo mal a ninguém. A forma que ele entendeu que os ingleses podiam entender que, olha, vamos deixar a Índia viver o destino deles, isso aqui na terra nossa, havia um monopólio do sal. Aquele país com aquela costa imensa, né? Só podia vender sal se fosse de salina inglesa. O que ele fez? Não. A partir de agora, todo indiano pode fazer seu sal, seja para consumo próprio, seja para vender. E tem a proibição, tudo bem. Eu vou no mar, não estou fazendo mal a ninguém, e peguei e fez o sal. Essa começa a ser a grande parte, né, da mudança lá, quando, olha, a gente não vai nos submeter mais ao domínio inglês. Então, olha que interessante, ele usou os instintos dele, a sua força, né, de decisão, a sua força de vontade, a sua força de ação, para fazer algo que ele sabia que não estava fazendo mal a ninguém e que era o bem possível. Em vez de fazer terrorismo, que era o que na Índia se fazia muito naquela época, havia vários, né, descarrilhar trem, essas coisas todas, não. O jeito que eu vou falar para ele é mostrando que eu tenho direito ao meu sal. Então, é interessante que como que a gente faz isso, então, ser manso no mundo que ainda não é de um mundo feliz. Lembrando que é sempre um exercício. Não dá para falar assim, vou ser manso agora. Não dá. É exercício, é aprendizado, é construção. Mas como que eu posso ser? Quando eu coloco toda a minha força de realização, a minha força de vida, né, que é a base dos meus instintos, e da minha força corpórea mesmo, mas está buscando bem. E aí, a gente começa a ter algo interessante, que é, a gente pode ser, de certa forma, artífice do nosso próprio destino. Quando a gente tem uma vida, né, que foi recebida, dada pelos nossos karmas, dada pelas nossas formas que nós vimos escolhendo, seria o nosso planejamento encarnatório, mas a partir dela, fazendo bem, eu posso estar construindo uma vida melhor para mim e uma vida melhor para os outros. Lembrando aquilo que o Kardec falou. Poxa, uma pessoa que tem um espinho na mão, ele não pode tirar o espinho? Ele pode tirar. Então, toda a situação de vida que a gente tem, todas as dificuldades que a gente tem, é um espinho moral, um espinho material. A gente não pode tirar? Pode. Como? Usando toda a nossa força, mas fazendo bem. Mas fazendo aquilo que está dentro da lei de justiça, amor e sinceridade, e usando a nossa imaginação, a nosso intelecto e a nossa moral, que é a nossa vontade sobre as respostas mais fáceis. As respostas instintivas primitivas são mais fáceis, são violentas. Então eu coloco a minha moral para não deixar que essas respostas violentas, né, seja violência física,
seja violência moral, seja violência da mentira, vários desse tipo. Como que eu coloco a minha força física aliada à minha força espiritual para estar criando uma vida melhor para mim e para o outro. Então, isso é algo que a gente pode começar agora, tomando essa lucidez de que temos a nossa força, sim, e como que usando a nossa força, com o bem, com Cristo, a gente pode construir um mundo melhor. Lembrando que ninguém aqui vai salvar o mundo, que ninguém aqui vai mudar o mundo sozinho, mas a gente pode mudar o mundo nosso, a nossa vida e a nossa esfera de relação, a nossa esfera de impacto. Era isso. Ok, maravilhoso. Muito bom sua palestra. Então, vamos partir agora, né, com a oração para os necessitados. Então, nós vamos, cada um vai pensar numa pessoa que deseja, né, fazer pedidos, pedir a Jesus que envolva para trazer refazimento espiritual, físico, trazer serenidade. E quem não tiver ninguém, vamos pensar na humanidade, naqueles que estão em hospitais, em asilos, aqueles que passam por provas dolorosas. Vamos pensar pelo nosso Brasil. E vamos concentrar, né, entregando, nos colocando aptos a receber, entregando na mão de Deus e de Jesus e da nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Cláudia Gomes. Nós vamos cantar a padroeira, que é uma oração, né? Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, e todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora.
Muito bom, Cláudia. Maravilhoso. Traz para a gente paz, harmonia, serenidade. Muito obrigada. Nesse momento, né, nós estamos chegando ao fim da reunião. Vamos entregar na mão do Pai a nossa vida. Vamos pedir a Jesus que, através dos nossos anjos guardiões, os nossos mentores, possa nos envolver, nos ajudando a caminhar, transformando a nós mesmos aos poucos, porque a nossa caminhada é lenta, mas aproveitando toda a oportunidade que se faz presente nesse momento. O Pai nos permite, através de estudos, através de orações, através das oportunidades do convívio, onde podemos compreender melhor, trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, porque sabemos que ainda temos muitas necessidades a resolver. Mas a nossa vontade, o nosso firme propósito é amparado pela espiritualidade que nos faz viver na fraternidade e na esperança. Que Jesus possa envolver a todos, trazendo serenidade, paz, esperança e muita luz no lar de todos, encarnados e desencarnados, e conosco no caminho. Que a semana de cada um seja abençoada e que possa ser realizado tudo o que é necessário nessa semana, com êxito, com tranquilidade, muita paz no coração. Oração final. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Fazei, Senhor, que eu não procure tanto ser consolado como consolar, ser compreendido como compreender, ser amado como amar, pois é dando que recebemos, é esquecendo-nos que nos encontramos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Viva Deus, viva Jesus, e Jesus abençoe a todos. Boa semana a todos, muito obrigada. Muito obrigada a todos, muito obrigada, bom fim de semana. Obrigada e boa tarde. Quem puxa a cantoria aí? Muita paz para todos. Obrigada pela oportunidade, né, de vocês estarem desenvolvendo essa reunião. Né? Isso deixa a gente menos solitário, fazendo com que a gente encontre, né, com os amigos, com o ambiente fraterno do GEF. Fiquem todos com Deus. Vai lá, Fernando. Olá, então. Vou cantar seu próximo. Quando olhar para seu próximo, veja nele um irmão que não mora em vossa casa, mas está no coração. Muitos pensam
são meus amigos, e amar é se envolver. Mas o digo com certeza, que amar é se perder. Mas o digo com certeza, que amar é se esquecer. Não procure nessa vida recompensa pela sua obra, pois o Cristo deu sua vida, e nem por isso ele nos cobra. Não procure nessa vida recompensa pela sua obra, pois o Cristo deu sua vida, e nem por isso ele nos cobra. Siga a nossa caminhada, pensando no vosso irmão. Lá no fim da vossa estrada encontrará salvação. Eu vos digo estas coisas, é bom muito vos amar. Quem seguir o bom caminho, muita luz há de encontrar. Quem seguir o bom caminho, muita luz há de encontrar. Não procure nessa vida recompensa pela sua obra, pois o Cristo deu sua vida, e nem por isso ele nos cobra. Não procure nessa vida recompensa pela sua obra, pois o Cristo deu sua vida, e nem por isso ele nos cobra. Ô, Felipe, posso tocar? Vai lá, Toninho. Ele desligou, né? É porque tava chiando na voz da Maura, tava dando retorno. Não, eu esperei ela terminar para poder começar a tocar. É bom viver quando se tem em paz e conversa. Você, como eu, quer também aprenda lição. Quando se aborrecer, leva o seu pensamento a nosso Senhor. Põe o nosso em cada e ajude irmã. Somente assim é que você verá como é bom. Então, quando se tem a paz do amor de Deus, quando
lavado. Francisco? É a vez do seu Félix. É, seu Félix. Não, pode ir, Francisco. Pode tocar, Francisco. Vamos lá. Nossa Senhora, a nossa homenagem mais a nossa mãezinha. Cubra-me com teu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos me ajude a passar. Se ficar mágoa, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, aliviar o peso da cruz e terceira ouvir minha mãe junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Oh, Mãe, cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande é a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do povo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, mãe, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Jesus, tem piedade de nós. E de joelho aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino.
minha vida, o meu destino, o meu caminho, ó Mãe, cuida de nós. Obrigado. Uma boa tarde, um bom final de semana para todos. Muito obrigado. Certo, sem certo? Parece que saiu, Tony. Vai mais um, Tony. Vou contar aqui quanto ali. Descendo sobre nós.